Será mesmo que aquilo que você tanto diz querer é o que realmente você quer? E será que não é esse o motivo do seu travamento? Trazendo para minha realidade, quando eu comecei a falar sobre criação de conteúdo, eu não fazia ideia do que eu ia falar, por que eu ia falar e para quem eu ia falar. Eu só tinha uma certeza: eu quero viver da internet. Eu sei que na internet tem um mar de opções para mim e eu quero fazer parte disso. Então eu vou me arriscar. Mas como que eu faço isso? Então o que eu fiz? Eu liguei a câmera e comecei a falar as minhas dores, as minhas travas, as minhas dificuldades, as minhas inseguranças. E com isso, eu fui atraindo pessoas que se sentiam da mesma forma, só que não tinham coragem de se expressar aqui na internet. E aí eu fui gostando tanto de conversar sobre isso, que eu comecei a estudar sobre marketing de conteúdo, como elaborar um conteúdo que gerasse conexão, autoridade. E eu acabei entrando e fui puxar pelo marketing de conteúdo, criação de conteúdo, e comecei a falar sobre isso. Até que chegou uma hora que eu comecei a falar tanto sobre que eu fui puxada pro operacional, que seria o social media. Pensei, é isso que eu quero pra mim. Vou ser social media. Eu comecei a atender cliente, fazer um trabalho muito bom, muito bem feito, porém, todavia, entretanto, eu não gostei, porque eu entendi que eu não queria trabalhar no operacional da coisa, eu não queria fazer pelas pessoas, eu queria ensinar as pessoas, eu queria destravar as pessoas. Então, não fazia sentido eu ser social media se eu ia ter que fazer. Foi um ponto crucial para eu entender aonde eu queria chegar, por que eu queria chegar, sobre o que eu queria falar. Tanto que eu comecei a elaborar uma consultoria de conteúdo que era para quem não tinha condições de pagar um social media, mas queria ter uma estratégia por trás do seu conteúdo. E ali eu me identifiquei. Por quê? Porque eu estava ensinando a pessoa a criar conteúdo e não fazendo por ela. Só que até eu entender isso, eu fiquei bastante frustrada, porque eu venho de uma transição de carreira e eu me vi numa carreira no qual eu não é isso ainda. Foi desgastante. Mas o ponto é, será que aquilo que você tanto diz querer é o que realmente você quer? Comigo, o social media foi assim. Na minha cabeça, eu queria tanto falar sobre criação de conteúdo que eu achei que eu queria isso e, na verdade, não era. E esse era o motivo do meu travamento. Hoje, quando eu falo sobre criar conteúdo, sobre ter estratégia, ensinando a pessoa a fazer, é muito mais fácil. Eu consigo colocar o celular, ligar a câmera e falar coisa que eu não conseguia fazer nos serviços de social media. Fez sentido pra vocês? Falei um tão, mas é uma reflexão que eu queria trazer pra você. Será mesmo que aquilo que você tanto diz querer é o que realmente você quer? E será que não é esse o motivo do seu travamento? Pensa aí.